Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Gasley falando e queremos assim dar continuidade neste mês de julho aos nossos estudos não presenciais, como vocês já sabem, área do saber matemática e o nível de ensino, oitavo ano do ensino fundamental, anos finais. E neste mês de julho, nós temos como pilares continuar o explorar dos nossos objetos de conhecimento, em particular matemáticos, e a partir de agora estaremos aí adentrando no capítulo 2 do livro didático 1. E um outro pilar é, assim como no mês passado, trabalharmos uma temática. E a partir de agora, a temática que estaremos trabalhando é a temática de tecnologia, contribuição da tecnologia em prol da humanidade. E em alguns exemplos, estaremos explorando aqui um pouco disso, um pouco da tecnologia de forma aplicada, né, dentro da área da matemática, certo, galera? E para darmos início, quero tocar aqui com vocês em algo bem interessante, que tanto é algo matemático como é algo histórico, né? E a matemática, na verdade, ela é algo que vem sendo aí explorada desde os tempos mais remotos que nós pensarmos, né? E aí nós vamos ver exemplos de povos como os mesopotâmicos, os egípcios, lá na história, né, quando vocês estudam sobre os povos, logo depois da pré-história, você começa ali a explorar justamente esses povos, né? Os mesopotâmicos, os egípcios. E o interessante é que eles estudavam aí situações matemáticas e nestas situações matemáticas eles lidavam com certas quantidades desconhecidas, né? E essas quantidades desconhecidas, essas situações, inclusive, posteriormente, né, foram descobertas por arqueólogos, por historiadores. E o interessante é notarmos que esses povos, para representar essas quantidades desconhecidas que eles tinham lá nas suas situações matemáticas, eles ou utilizavam palavras para representá-las, ou também até mesmo desenhos. E aí nós temos um exemplo de um papiro, que inclusive está lá no livro didático de vocês, no capítulo 2, na página 55, um papiro bem antigo. E é claro que para nós parece algo totalmente sem nexo. Todavia, na verdade, aí se trata de um documento histórico de suma importância, não só na área da história, mas também dentro da área da matemática, porque justamente isso aí, né, embora não pareça, mas é justamente um tipo de situação em que envolvia números desconhecidos. E também apresentamos aí no slide, né, um outro papiro, que é claro que já está com uma cara de algo mais atual e que, na verdade, ele traz uma situação para nós, certo? E que daqui a pouco, inclusive, nós iremos explorar um pouco mais dessa situação que é apresentada aí. Nós vamos notar isso aqui que eu estou falando de uma forma mais prática. Porém, nós vamos aí andar um pouquinho na história e vamos ver que, na verdade, só a partir do século XVI é que, ao invés de usar toda palavra, né, uma palavra grande lá, ou desenhos, aí só a partir do século XVI é que essas quantidades desconhecidas passaram a ser representadas de forma mais sistemática por letras, né? E aí nós temos o caso aí de um matemático que aparece aí no GIF animado, né, chamado François, e este matemático, François ou François, como alguns queiram pronunciar, foi um dos responsáveis justamente por dar essa cara nova agora a essas situações,
tirando aqueles desenhos e aquelas palavras lá que poderiam complicar muito mais a vida daqueles povos, e agora simplesmente representando apenas por letras, né? Poucas letras. E aí está um exemplo de um documento histórico que, inclusive, alguns atribuem a autoria do François, e justamente apresenta para nós um tipo de expressão que, além de números, ela possui justamente essas letras. E justamente essas letras para representar quantidades desconhecidas. E aí, pessoal, nós saímos aí, né, já para encerrarmos o nosso bimestre, saímos do primeiro bimestre lá, das nossas aulas presenciais, o início dos nossos estudos não presenciais, trabalhando apenas com uma das áreas da matemática, que é a aritmética. Justamente, né, quem assistir Chaves deve já ter visto lá, né, aritmética, né? E justamente a aritmética é aquela área da matemática que fala apenas de números e as operações. E agora nós saímos dessa área da matemática, da aritmética, e entramos aí em uma área chamada de álgebra, certo? E também lá no seriado Chaves, vocês já devem ter ouvido falar também sobre a álgebra, né? E aí nós vamos ver que justamente essa parte da matemática chamada álgebra, ela é responsável por generalizar os problemas de lá da aritmética. Enquanto na aritmética você conhece todas as quantidades envolvidas, todos os números envolvidos, já na álgebra não. Na álgebra, além de você trabalhar com números propriamente ditos, números conhecidos, nós agora também trabalhamos com quantidades desconhecidas, né? Que nós vamos chamar de variáveis. Então, essas quantidades desconhecidas, a depender da situação, elas vão ser chamadas de variáveis, certo? E aí o que é que acontece? Quando nós temos lá um tipo de expressão desse tipo, que possui essas variáveis, nós vamos dizer que nós estamos aí dentro do campo da álgebra. Então, essa álgebra aí vai ser essa parte da matemática responsável por estudar não só os números e as operações, mas generalizar a coisa e trazer também essas quantidades desconhecidas. E nós vamos ver muito essas quantidades desconhecidas, principalmente nas fórmulas, fórmulas que relacionam lá grandezas, né? E essas grandezas, justamente por não serem conhecidas, nós simplificamos e atribuímos uma letra para representar aquela grandeza naquela fórmula, né? Seja a fórmula da velocidade, a fórmula da gravidade, enfim, N fórmulas aí que nós vamos ver no decorrer dos nossos estudos, não só na área da matemática, mas em outras áreas, na biologia, na física, certo, galera? Na geografia. E aí, avançando mais um pouco, né? Mas ainda dentro da área da álgebra, aquele primeiro papiro lá, do primeiro slide, né? Eu trago ele novamente. E veja que ele traz para nós uma situação bem interessante. Quando ele diz, vocês podem ver no slide, né? Inclusive está no livro de vocês, diz o seguinte: a quantidade, a sua metade e a sua quarta parte adicionadas dão 10. Qual é a quantidade? Então, note que interessante, né? Primeira questão, né? Qual é a quantidade? Nós sabemos essa quantidade? Não, né? Então, justamente pelo fato de nós desconhecermos essa quantidade, é que nós, a partir de agora, usaremos uma letra específica, né? Pode ser qualquer uma, né? Eu aqui trago para vocês o X, né? Mas até eu quero desde já deixar claro para vocês que não necessariamente tudo que é desconhecido é X, certo? Até eu chamo isso de síndrome do X, achar que é desconhecido, então eu tenho que colocar X, como se fosse e disse Deus. Sempre que for desconhecido, coloque X. E na verdade não é bem isso. Na verdade nós vamos ver que é qualquer letra, desde que nós tenhamos em mente que aquela letra representa uma quantidade desconhecida. Certo? E aí agora eu vou pegar e fazer uma tradução dessa linguagem escrita, da linguagem comum, para a linguagem matemática. E aí eu tenho quantidade, vamos chamar de X, eu poderia chamar de outra letra qualquer, certo? Outra parte aí do nosso enunciado do papiro, né? Metade da quantidade. Pelas nossas experiências já da aritmética, nós sabemos que metade quer dizer o quê? É uma quantidade e dividir por 2. Então, se a nossa quantidade é X, automaticamente
a metade da quantidade é pegar x dividir por 2. Eu vou apresentar aí na forma de fração, x meios, ou x sobre 2. Justamente pegar a quantidade e dividir por 2. Uma outra parte aí do enunciado é quarta parte da quantidade. Então, perceba que a ideia é a mesma, só muda a quantidade de divisões que eu vou fazer. Ao invés de ser 2 divisões, eu vou fazer 4 divisões. Pegar a minha quantidade e dividir ela em 4 partes iguais, certo? E justamente se a minha quantidade é x, justamente essa questão aí da quarta parte é x sobre 4, ou seja, dividir o todo em 4 partes iguais, certo? E aí no enunciado aí também vem adicionadas. Justamente pelas nossas experiências lá da aritmética, adição quer dizer soma dos termos envolvidos. E quem são os nossos termos envolvidos? Nós temos aí 3 termos envolvidos nesse enunciado do papiro. Temos a quantidade, que é justamente quem? O x. Temos aí a sua metade, que é justamente quem? X sobre 2. E temos o que é a quarta parte, justamente quem? X sobre 4. E aí, se eu faço a adição desses termos envolvidos, eu vou ter, olha a expressão aí, x mais x sobre 2 mais x sobre 8, certo? E aí, veja que o enunciado também diz o seguinte, dão 10. E justamente esse dão 10 traz para nós o quê? Que o resultado dessa adição aí é 10, ou seja, é igual a 10. E aí eu fecho com minha expressão aí, x mais x sobre 2 mais x sobre 4 igual a 10. Então perceba que esse tipo de expressão aí, ela é um pouco diferente dos tipos de expressões convencionais lá do campo da aritmética, da área da aritmética. Porque aqui, além de nós termos a operação de adição, de divisão, temos aí a igualdade, termos números, nós também temos o quê? Quantidade desconhecida, que nós usamos aí a letra x. E aí o que é que eu quero fazer aqui? Justamente o quê? Esse tipo de expressão, né, nós acabamos de apresentar no slide anterior, que além de números e operações possuem valores desconhecidos, que nós usamos a letra x, representamos pela letra x, né, por letras, nós vamos chamar de expressões algébricas. Então, todas as vezes que eu estiver diante de uma expressão que tem essas 3 características, números, operações e quantidades desconhecidas, em geral vamos representar por letras, em geral, nem sempre. Nós vimos lá no início que nem sempre foi especificamente uma letra, mas nós temos aí quantidades desconhecidas, vamos chamar de expressões algébricas, certo, galera? Justamente é a área da álgebra, né? A área do desconhecido, vamos dizer assim, a área que muitos colocam a mão na cabeça e, professor, matemática já não era boa, e a partir de agora vai complicar mais ainda, porque já tinha números, já tinha operações, e agora tem letras. Tem gente que ia dizer que agora matemática virou português, né? Mas, na verdade, nós vamos ver aqui nos nossos estudos que o propósito disso é facilitar encontrarmos soluções para determinados problemas aí da sociedade. Certo, galera? E quando nós usamos especificamente letras, dizemos que são expressões literais. E aí temos exemplos, né? 2x mais 2y é um exemplo de expressão algébrica. Y sobre 2 mais 5 é um outro exemplo. 2R mais 5. Veja que não é só x, eu tenho outras letras. E também eu trago uma expressão aí. Embora não pareça uma expressão algébrica, professor, mas tem maçã, banana, uva, isso é... Na verdade, pela ideia, digamos que original de expressão algébrica, que não diz necessariamente que tem que ser letras, mas sim que hajam quantidades desconhecidas, nessa situaçãozinha que com certeza vocês já devem ter recebido em algum grupo de WhatsApp, ou no Facebook, no Instagram, não sei, resolve isso aí, né? Enfim, esse tipo de situação que apareceu aí por último é um tipo de expressão algébrica, na verdade, que eu tenho números, tenho operações e tenho quantidades desconhecidas. E nesse caso estão sendo representadas por desenhos, certo? Que é a ideia lá original de expressões algébricas, certo, galera? E aí nós temos algumas situações que envolvem expressões algébricas, né? E aí diz que o quê? O dono de uma loja, ele resolveu fazer uma promoção na venda de geladeiras, fogões, televisores, e aí ele traz a promoção pra gente. Ele, o casal ali interessado, ele diz, olha, lá até na propagandazinha, né? Geladeiras, fogões, televisores. A entrada de R$ 100 e o restante em 5 prestações e
iguais. E aí veja a primeira pergunta, nós sabemos o valor de cada prestação a priori, olhando para essa situação do jeito que ela está aí? Isso, não sabemos, né? Então, como nós não sabemos, também nós vamos apelar para uma letra, né? Eu vou apelar aqui para o P. Então, P vai representar o valor da minha prestação. E aí vem a pergunta, nessa situação, né? Qual vai ser o preço a pagar por qualquer produto aí nessa loja, no contexto dessa promoção, né? E aí nós vamos ver que esse tipo de expressão aí, onde eu faço a substituição do valor da prestação por uma letra, no caso P, né, nós vamos representar dessa forma aí. 100, que é a entrada, mais 5 vezes P. Ou seja, P mais P mais P mais P mais P. O P somado com ele mesmo 5 vezes. Então, por isso que apareceu 5 vezes P. São 5 prestações iguais a P. Então, veja que esse tipo de expressão aí é um exemplo de expressão algébrica. E essa situação, uma situação que envolve esse tipo de expressão. E aí, com essa expressão, nós temos como calcular o valor para pagar em qualquer produto comprado nessa loja, desde que saibamos aí o valor da prestação. Ou também tem o contrário, se eu souber o valor final do produto, através de algumas coisas que nós vamos aqui mais na frente nos nossos estudos, tem como saber também o valor de cada prestação. Certo, galera? E algo interessante sobre essas expressões algébricas, e eu quero que vocês observem bem aí os slides, veja que eu comecei ali com a mesma expressão anterior, né? 100 mais 5 vezes P. E acabei de dizer para vocês que justamente esse 5 vezes P, usando a ideia lá de aritmética e de multiplicação, é o P somado com ele mesmo 5 vezes. Tá aí. Então veja que essas duas expressões, essencialmente falando, elas têm uma ligação. Certo? E aí, por fim, se eu somar P mais P mais P mais P mais P, eu vou obter justamente 5. Então, eu posso até fazer a junção aí do 5 com a letra P, para dar essa ideia de multiplicação. Então, inclusive, é uma coisa interessante. Todas as vezes que vocês verem, né, um número junto com a letra, já saibam aí que se trata de uma multiplicação. Certo, galera? Não esqueçam isso, que isso aí vai ser interessante para estudos futuros. Né? Então, veja que essas três expressões aí da primeira linha do slide, elas, essencialmente falando, representam a mesma quantidade total, o mesmo resultado. Né? Tal como as expressões aí da linha de baixo, 3x mais 4x. Veja que 3x é a mesma coisa que x mais x mais x. Né? E 4x, a soma de 4x mesmo. E veja que eu posso simplificar toda essa conta aí de soma de vários x usando simplesmente 7 vezes x, ou seja, 7x. Portanto, eu tenho aí uma equivalência. E aí nós vamos dizer o quê? Que expressões algébricas vão ser equivalentes quando nós, sempre que quisermos, pudermos substituir uma delas pela outra. Né? Pelo fato de que do resultado, digamos assim, a essência dessas expressões serem a mesma. É o caso aí, eu começo com 3x mais 4x e termino lá no final com 7x. A essência é a mesma. Se eu conheço lá sobre aritmética, as propriedades da multiplicação, da adição, e aí é o interessante nós termos uma boa base lá nas operações para entender a álgebra. Tem gente que acha que a álgebra é o bicho-papão, porque tem letras, mas na verdade não é bem assim. Basta nós entendermos bem as propriedades lá da aritmética. Certo, galera? E para finalizar, temos aí uma outra situação, né, que envolve expressões algébricas, onde nós temos duas pessoas que estão aí recordando a matéria de matemática juntos, o Gustavo e a Cibele, e aí eles querem trazer para nós lá aquele conceito de perímetro, né, de um triângulo. E lembrando que perímetro é justamente o quê? A soma das medidas dos lados. E veja que eu tenho um triângulo aí, um dos lados mede x, ou seja, eu não sei o valor, outro x mais 1, né, também não sei o valor, só que eu sei que é o valor mais 1, e o maior aí 2x. E aí veja que o Gustavo, né, melhor dizendo, a Cibele, ela, eu calculei mentalmente e encontrei 4x mais 1. Né? Já Gustavo, ele diz, como o perímetro é a soma, eu vou representá-los assim. Então, veja que se nós fizermos as contas que Gustavo traz aí, x mais x dá 2x. 2x eu não posso somar de cara com 1, porque
eu não conheço essa quantidade x, mas eu posso somar o 2x com o outro 2x lá do final. Dá justamente quem é? O 4x lá da Cibele. E mais um, justamente pelo fato de não ter como somar. Por quê? Porque eu tenho que conhecer o x para poder fazer a soma. Nesse caso eu não posso. Então, essas expressões aí que eles apresentam para nós, né, é uma outra situação, né, dentro da álgebra, situação de figuras geométricas, e aí vem a outra área da matemática, né, geometria, né, mas que vejam que estão bem interligadas, a aritmética, a álgebra e geometria. Né? Se nós não lembrássemos o que era perímetro, nós não sairíamos do lugar nesse tipo de situação. Certo, galera? E aí eu quero aí recomendar para vocês, né, como reforço do que eu falei aqui, né, lerem o livro de vocês, capítulo 2, a partir de agora, né, da página 55 a 66. Lá vocês vão ter o conteúdo bem explicado, vão ter atividades, inclusive vou recomendar algumas aí na trilha para vocês responderem também, certo, galera? Além disso, como vocês já sabem, nós temos aí as atividades aqui no próprio portal Plural, né? Vocês vão ver lá no campo atividades, né? Vai ser um questionário, algumas questões, inclusive algumas dessas questões que vão estar no Plural são questões lá do livro didático de vocês e outras complementares, certo, galera? E aí eu quero aí desejar a todos nós um ótimo mês de julho, né? Um abração em todos. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato conosco pelo nosso novo íconezinho aí de dúvidas, certo? Estamos juntos, obrigado pela atenção e até a próxima, nosso próximo encontro aí, galera. Valeu, viu? Um abração. Tchau, tchau.